desejo a você a paz para a sua vida, a paz do Eterno que esteja na sua vida. E quero rápidas palavras comentar aqui um episódio na vida da nação de Israel. Se encontra em 1 Samuel, no capítulo 4 e no capítulo 5, mas eu quero me ater no capítulo 4. Para quem não sabe, Israel vivia na época dos juízes, começando 1 Samuel, depois vem o livro dos juízes. Nessa época, depois de Samuel, Israel vivia em ciclos, né? O ciclo começava assim, tudo com prosperidade e paz para o povo, mas o povo se apostatava de Deus. Ou seja, se desviava dos caminhos do Senhor. Então, Deus não se agradava do comportamento de Israel e levantava um povo para fazer guerra contra Israel. Os filisteus era um dos povos que mais se levantou para fazer guerra em Israel, contra Israel. Então, veja bem, um período de paz, depois vinha um período de apostasia. Aí o povo oprimia Israel, fazia dele escravo. O povo começava a se arrepender e a clamar por Deus, por libertação. Deus levantava um juiz e vinha a libertação. Quando o povo estava liberto e voltava aquele período de paz, de prosperidade, novamente o povo se desviava. É muito fácil se desviar das coisas de Deus quando vai tudo bem. O homem tem essa tendência, ele esquece. Só nos momentos de aperto que ele começa a buscar a Deus, não é assim? E um período de paz, e o povo se apostatava, Deus levantava outro povo para oprimir Israel. O povo se arrependia, clamava misericórdia, Deus ouvia. Não foi o caso dos midianitas, né, que oprimiam Israel, e Deus ouviu o clamor do povo e levantou um juiz, chamado Sansão foi contra os filisteus, chamado Gideão. Então, esse ciclo continuava. Aí vinha a libertação, entrava naquele período de paz, depois apostasia de novo. Se levantavam os filisteus, o povo orava, clamava, se arrependia dos seus pecados. Deus mandava ou levantava outro juiz, aí no caso levantou Sansão, para libertar o povo dos filisteus. Então começou esse ciclo. Mas aí, em 1 Samuel, isso é mais no livro de Juízes, você vê isso. Mas foi começando aí no capítulo 4 de 1 Samuel. Israel confiava muito num símbolo que se chamava Arca da Aliança, representava ali a presença de Deus que estava com o povo. Uma arca, não é essa Arca de Noé. Então, muita gente ouve falar da Arca da Aliança e confunde com a Arca de Noé, mas são pessoas que não são inteiradas, né, do conhecimento bíblico. A arca era um caixote feito de madeira de acácia, coberta de ouro, né, com pedras preciosas. Por dentro tinha mais valor do que por fora, porque as pedras ficavam também dentro da arca. Era um caixote. E Deus prometeu guiar e estar com o povo mediante a esse símbolo, esse meio de representação. Dentro dessa arca haviam as tábuas da lei, havia a vara de Arão que floresceu, estava ali também o maná, tudo ali guardado, né? E Moisés mandou guardar. E aonde a arca estava, quando o povo estava em obediência, Israel vencia, Israel prosperava, Israel ganhava as pelejas.
conseguia o que pretendia conseguir. Por quê? Porque a obediência Deus só pode fazer quando tem obediência. Não adianta você ter, por exemplo, uma Bíblia Sagrada aberta no Salmo 91, como é costume de muitos, para trazer luz para dentro de casa, para repreender e espantar os maus espíritos. Se você não obedece, de nada vai valer. Vai servir como um amuleto. E quando o povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor, essa arca se tornou um amuleto. Por quê? Porque o próprio sacerdote Eli estava consentindo o pecado dentro da casa de Deus. Os filhos de Eli, que se chamava Ofni, ou Rofni, que a pessoa fala, e Finéias, muitos falam, eles também eram sacerdotes, mas eles roubavam as ofertas que o povo dava para a casa de Deus. Ofni e Finéias fizeram coisas horrendas na casa do Senhor, porque eles coabitavam, tinham relações com as mulheres da porta da tenda da congregação no templo. Mulheres que ali levavam as ofertas e eles faziam essa coisa. E isso repercutiu em Israel. E o povo passou a seguir esse exemplo. Deus não está nem aí com eles, então a gente também vai fazer. Só que quando a gente mexe, quando a gente faz alguma coisa contra a obra de Deus, o efeito vem rápido, a resposta é rápida. É um efeito bumerangue. O que tu faz de ruim, volta rapidinho para você. E Eli foi avisado por Samuel, o profeta da época. Deus levantou um profeta até desconhecido, para ver se ele dava crédito. Porque muitas vezes o profeta não tem honra em sua casa. Quando você ouve um homem de Deus, que você já conhece, é da tua família, é um amigo seu, você dá pouco valor. Então Deus muitas vezes usa uma pessoa para falar contigo que você nunca viu. E foi assim com Eli. Um profeta apareceu lá e disse: olha, está acontecendo isso na casa do Senhor e Deus não está se agradando. E se continuar assim, está escutando, Eli? Se continuar assim, até os teus filhos também vão morrer. Vão morrer antes do tempo. Ele aceitou. Ele ouviu, mas aceitar, ele fez pouco caso. O tempo foi passando e os filisteus provocaram Israel para fazer guerra. O povo orou a Deus: estamos com a arca conosco, com certeza a presença de Deus está conosco, vamos vencer. Estavam enganados. Estavam totalmente enganados.